Olá, meus queridos e amados irmãos, prazer estarmos juntos. Mais uma aula do nosso curso de Teologia Livre. Hoje, a nossa sexta aula falando sobre a autoridade das Escrituras. Que Deus abençoe cada um de vocês. Lembre-se de se inscrever aí no nosso canal, divulgar esse vídeo também para outros irmãos, outras pessoas que estão precisando nessa manhã aí, nesse tempo, né? Se inscrever, estar conosco aqui é bênção de Deus. Tá bom? Vamos orar e vamos começar nossa aula nesta manhã, em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos por tudo, te agradecemos pelo teu agir, por tuas promessas, pela graça, pela misericórdia, pela bondade do Senhor em nossas vidas e corações. Continua conosco, nos abençoando e nos guardando, e que esta aula seja uma bênção em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Como é bom nós estarmos juntos para mais um momento especial na presença do nosso Deus Todo-Poderoso. E a gente começa então com nosso primeiro slide aqui, não é? Mostrando aí a autoridade da Escritura, não é? E vamos então para o versículo de decorarmos. Lembrando que o material está disponível aqui na descrição do vídeo. Aí na descrição do vídeo nós temos esse material em PDF que você tem baixado toda semana. A gente tem feito esses slides aqui. Então o versículo começa no Salmo 119, versículo de número 4. Tu ordenastes os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Que versículo bonito, que versículo lindo, não é? Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpríssemos à risca. Eu achei lindo demais esse versículo e, sincero e honestamente, eu tenho, nesses dias que a gente vem estudando a palavra de Deus, estudando esse material, relembrando muita coisa que a gente tinha tido aulas lá no seminário e outras coisas. É tão gostoso, a gente se fortalece na presença desse Deus tão maravilhoso. O segundo versículo que a gente geralmente pega aí é o versículo que está no texto básico. Então eu separei o versículo 5, não é? Já que o primeiro é o versículo 4 do mesmo Salmo 119, ele pede aqui do verso 1 a 17, eu não poderia botar todos aqui nos slides e também ler todos nesse momento, mas você pode ler aí na sua casa. Salmo 119, de 1 a 17, e o versículo 5 diz então: Tomaram sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Então não terei de que me envergonhar, quando considerar em todos os teus mandamentos. Amém? Que coisa maravilhosa, que bênção, não é? De Deus estarmos na presença desse Deus e aprendermos tanta coisa boa, tanta coisa especial em nome de Jesus. Meus queridos, fazendo aqui uma pequena recapitulação das nossas aulas anteriores, não é? Tá até aí na nossa revistinha, no nosso material. Você pode adquirir esse material também pelo site da Lerban, lerban.com.br, tá também na descrição do vídeo. Mas pensando aqui de uma forma bem interessante, não é? Na lição de número 4, nós fizemos o que? Levou inevitavelmente a doutrina da inspiração a nós discutirmos na lição de número 5 sobre a infalibilidade e a inerrância das Escrituras Sagradas. Né? E o que isso nos propõe? O que isso nos leva a quê? Não é? Então a gente sabe que a Bíblia foi inspirada por Deus, que os autores bíblicos produziram textos das Escrituras isentos de erros, de informações falsas acerca de qualquer abordagem. E a inspiração de Deus, esta inspiração que Deus derramou sobre estes homens, trazendo a sua iluminação aos seus corações, vai garantir a origem divina das Escrituras, tanto da infalibilidade, da inerrância, e também vai nos assegurar a autoridade da palavra de Deus. E o que a gente vai ressaltar, né? Que esses
por terem sido inspirados por Deus, esses autores bíblicos produziram textos das Escrituras isentos de erros e informações falsas acerca de qualquer abordagem. Então, nesta aula de hoje, nós vamos abordar o tema sobre a autoridade suprema, não é? De Deus. A autoridade suprema de Deus. Na palavra, nas Escrituras. A inspiração vai garantir a origem divina das Escrituras, não é? E aí nós vamos, com a sua infalibilidade, com a inerrância, bem como assegurar a sua autoridade. Mas aí a gente vai perguntar, não é? Que as pessoas estão assistindo, eu espero que você esteja assim aprendendo muita coisa importante. Essas coisas são importantíssimas para nós, não é? Acerca da palavra de Deus, acerca do estudo, acerca de tudo que a gente tem visto da Bíblia. Como a Bíblia é fundamental para a nossa vida nesses dias que a gente tem aprendido tanto da palavra de Deus. Amém? Aí, o primeiro tópico, né? O que significa, então, a autoridade das Escrituras? Por que a autoridade das Escrituras? Eu já falei e a gente vai destacar isso muito hoje aqui no nosso estudo, não é? Que a Bíblia, ela é a inerrante palavra de Deus. Nós temos que ter esta crença, não é? De uma forma assim muito segura, não é? De uma forma muito nós temos que ter essa convicção, porque nós não podemos pregar uma coisa e não acreditar naquilo que nós estamos lendo e vivendo. Amém? Então, começando aqui esse primeiro tópico, nós temos o nosso teólogo Wayne Grudem falando o seguinte: a autoridade das Escrituras significa que todas as palavras das Escrituras são palavras de Deus, de modo que não crer em alguma palavra da Bíblia ou desobedecer a ela é não crer em Deus ou desobedecer a Ele, ao próprio Deus. Então isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério. Eu tenho que crer, você tem que crer que as Escrituras são de fato a palavra de Deus, que ela foi escrita por Deus, que ela foi separada por Deus para nossas vidas, para os nossos corações, tá? E é como ele está dizendo aqui, nessa parte aqui, olha, eu estou passando o mouse aqui, não é? De modo que não crer em alguma palavra da Bíblia ou desobedecer a ela é não crer em Deus ou desobedecer a Ele. Então, né, se eu não creio em alguma palavra da Bíblia e eu desobedecer a Bíblia, eu não estou crendo na pessoa bendita de Deus. Eu não estou crendo que a palavra é inerrante, que a palavra é viva, que a palavra é eficaz, que a palavra é uma espada de dois gumes que faz a divisão, como a gente conhece o texto lá de Hebreus, do espírito e da alma. Amém? Vamos para frente? Então, nossa segunda questão aqui é essa, né? Que a inspiração das Escrituras, lá o texto que a gente conhece de 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é inspirada por Deus. E aí ele vai dizer que ela é apta para ensino, ela é apta para correção, e a Bíblia é a palavra de Deus. Então, quando eu tenho essa certeza, essa convicção da inspiração das Escrituras, isto vai me dar o quê? Garantia de que tudo que está escrito na Bíblia é de fato e sem dúvida a palavra de Deus para nós. Olha que coisa maravilhosa, que coisa linda, não é verdade? A gente entender que a palavra de Deus é isso tudo para nossas vidas, não é? Então, pela revelação, então eu tenho aqui dois conceitos, não é? Deus, revelação. Deus nos deu a conhecer a verdade. Deus revelou para nós, através do seu desejo, da sua palavra, Deus então nos deu a conhecer a verdade. E inspiração. Deus nos garante, quem está garantindo aqui é Deus, tá?
que a Bíblia diz exatamente o que ele mesmo diria se ele estivesse falando diretamente a mim e a você. Se nós estivéssemos aqui agora, assim como você está me assistindo aqui, não é? Já pensou? O próprio Deus estivesse aqui conversando comigo, com você, falando conosco. Então, quando eu leio a Bíblia, o entendimento é esse, que é o próprio Deus falando ao nosso coração e trazendo então esta informação tão especial, não é? Então, por conter esta revelação e por ter esta mensagem de Deus, a Bíblia, a palavra de Deus, tem o mesmo peso de autoridade que uma ordem dada pessoalmente por ele. E aí eu quero focar aqui nesta palavra, porque isso aqui é muito importante para nós no dia de hoje, com esta aula de hoje sobre a autoridade das Escrituras. A gente vai ver algumas coisas muito sérias já já. Então, olha só, se a Bíblia, a palavra de Deus, ela é a própria mensagem de Deus, e a Bíblia tem o mesmo peso de autoridade que uma ordem de Deus dada pessoalmente por Deus, por ele, a palavra, a mensagem, o evangelho do Senhor Jesus Cristo, preste atenção, hein? Então, eu tenho que entender que é a Bíblia Sagrada, esta revelação de Deus, ela tem autoridade e é uma mensagem dada por Deus para nós. Tranquilo? Tá de boa aí? Não é? Então a gente continua, não é? Falando, portanto, já que eu entendo que a Bíblia tem esta mensagem, que a Bíblia tem esta palavra, que a Bíblia traz tudo isso de uma forma muito ampla, muito poderosa para as nossas vidas, a nossa submissão a esta palavra de Deus, a nossa submissão à autoridade das Escrituras, é uma expressão de nossa obediência à autoridade do Deus que dirigiu, que supervisionou a redação do texto bíblico. Então, quando eu entendo que a Bíblia é a palavra de Deus, é a mensagem do próprio Deus ao meu coração e para mim, eu preciso me submeter, eu tenho que estar sob a chancela, sob a tutela da palavra de Deus, esta autoridade das Escrituras, e eu vou obedecer esta palavra. Não adianta. Lembra lá do texto, né, que diz assim, quem ouve as palavras e não as pratica é semelhante à onda do mar, que vai e vem. Então, o apóstolo depois vai dizer também assim, não sejam apenas ouvintes, mas praticantes desta palavra. Então nós temos que praticar esta palavra, viver esta palavra, entender esta palavra de Deus cada dia da nossa vida. Oh, que coisa maravilhosa! Aí o Millard Erickson, ele fala duas coisas, fala aqui no texto aqui, né? Eu separei a página 90 e a página 94. Ele diz assim, sendo a expressão da vontade de Deus, então a Bíblia é a expressão do desejo de Deus, é a expressão da vontade de Deus, é a expressão do que Deus gostaria de que acontecesse. A Bíblia possui o direito de definir em que devemos crer no campo das questões religiosas e como nós devemos nos comportar. Então quem tem que ditar a regra, o objetivo, a palavra para nós é a Bíblia, é a palavra de Deus. Então aqui tem a Bíblia, né? A palavra de Deus está aqui e é ela quem precisa trazer fundamentação ao nosso contexto da palavra, de vida, de comportamento, seja esse comportamento qual for, eu preciso espelhar tudo isso na Bíblia, porque ela tem o direito, ela tem a autoridade de definir tudo isso aí que a gente está dizendo, né? A segunda expressão aqui do Millard Erickson, na página 94, tudo isso está aí na nossa revistinha, não é? Diz assim, ela é nossa suprema autoridade legislativa, ou seja, que traz as leis para nós, não é? Que vai regulamentar a nossa lei, não é? A nossa conduta. Ela nos dá o conteúdo de nossa crença e o nosso código de conduta e prática.
Então eu preciso entender isso com muita clareza, com muita nitidez. Eu preciso entender que a palavra de Deus, ela é a nossa conduta, é a nossa prática, é a nossa vivência, não é? Então aí eu separei aqui esse trecho aí, eu até organizei esse trecho aí da própria revista aqui, não é? A ordem de Deus para Josué foi para que ele tivesse o quê? O cuidado de fazer segundo a lei que Moisés havia ordenado. Está lá em Josué 1:7. Ou seja, ele deveria falar do livro da lei, ele deveria meditar nesse livro de dia e de noite, e ele deveria ter o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Josué 1:8. Olha que coisa interessante, essa é a ordem de Deus para Josué e, consequentemente, essa ordem é para todos nós. É para mim, para você, para cada um de nós que estamos nos dias de hoje vivendo de uma forma tão intensa, não é? Então o salmista revelou uma profunda consciência da autoridade das Escrituras quando ele diz lá no Salmo, que foi o versículo que a gente falou lá de decorar, não é? Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Eu preciso cumprir as ordenanças, os preceitos, a palavra de Deus de uma maneira clara, convicta. Eu tenho que estar com o Senhor. Eu preciso andar com Deus, né? De uma forma assim linda, poderosa. Nós precisamos buscar o entendimento de que através da Bíblia, através da palavra, eu e você, nós temos o conhecimento daquilo que nós precisamos fazer, não é? É como ele disse lá para Josué, o cuidado de fazer, é aquilo que eu devo falar, é aquilo que eu devo meditar de dia e de noite, através da sua palavra, através das suas escrituras. Como isso é importante, como isso é sério, como isto é maravilhoso. É maravilhoso demais. Então vamos agora para a segunda parte, porque é falar sobre a autoridade das escrituras e a tradição. Então, voltar aqui só um pouquinho para você voltar na história, né? Você sabe que a igreja, ela fora igreja única, não é? Até o século XVI, vamos dizer assim. Então, quando a gente fala, por exemplo, de Agostinho, de Santo Agostinho, que a gente fala de Savonarola, quando a gente fala de tantos outros homens de Deus que foram inspirados, né, por Deus, que tiveram uma mensagem, esses homens vieram dentro da igreja. E aí quando chega, especificamente no século XVI, mais precisamente no dia 31 de outubro de 1517, um monge chamado Martin Luther, né, Martinho Lutero, ele contestou várias situações da igreja. Ele contestou várias situações que a igreja estava colocando como a venda das indulgências, como práticas que ele não via isso nas Sagradas Escrituras. E aí houve a reforma que a gente chama de protestante. Né? E esses reformadores do século XVI, eles restauraram e reafirmaram o princípio de somente as escrituras, tá aí, ó, sola escritura. Então, somente pela escritura. Você vai entender por que é tão importante a reafirmação deste princípio de somente as escrituras sagradas, tá certo? Porque, de acordo com este princípio, a Bíblia é a autoridade suprema e inquestionável. A Bíblia é a autoridade suprema e inquestionável. E a revelação autoritária e normativa de Deus para a igreja que entenda seu povo, comprado, remido pelo sangue de Jesus.
E somente a Bíblia pode reger a fé e a prática, a crença e o comportamento do povo de Deus. Então, sola Escritura. Então, somente a Bíblia, ela tem autoridade suprema, inquestionável. Mas, pastor, por que o senhor está falando tanto sobre isso? Você vai entender já já esse conceito, não é? Por que, meus queridos, que eu estou dizendo isso? Porque, infelizmente, a Igreja Católica Romana, ela trabalha com duas teorias de fonte dupla. E eu vou explicar isso aqui bem distinto para que você entenda. Então eu fiz aqui uma seleção aqui, olha, ela trabalha com as Escrituras, ou seja, a Bíblia, e ao mesmo tempo ela trabalha com a tradição da igreja. E o que significa essa tradição da igreja? Está aqui embaixo, ó, concílios da igreja e cartas circulares de papas e bispos. Faltou a palavra aqui, porque eu acho que essa fonte aqui, ela tirou, né, essa parte aqui, mas eu vou consertar isso aqui, né? Então ela tem essa questão dessa tradição, né, desses concílios da igreja, de trazer essas cartas, essa circulação dessa palavra aí, não é, da igreja, do Papa, de trazer essa mensagem para as pessoas, de que as pessoas entendam isso, não é, de uma forma assim, aberto, pronto, já arrumei aí, não é, esse concílio da igreja, essas cartas circulares. Então, para eles, estas bulas papais, essa carta papal e bispos também, tem o mesmo peso, entenda isso, tem o mesmo peso da Bíblia Sagrada. A palavra do Papa, como eles entendem que o Papa é o sucessor de Pedro, que vem então montando toda essa situação, para eles a palavra do Papa tem o mesmo peso que a palavra de Deus, que é as Escrituras Sagradas, não é? Olha aí, vamos aqui para a questão, por exemplo, sobre a doutrina da Virgem Maria, ou da Imaculada Conceição de Maria. É um exemplo claro onde a Igreja Católica Romana coloca a tradição como o Supremo Tribunal de Recursos, não é? Ali está Suprema, mas é o Supremo Tribunal de Recursos. Esse Tribunal de Recursos que eu posso falar através desta palavra, dessa doutrina, essa doutrina que foi levada aqui. Outra coisa, a doutrina da justificação pelas obras, que a gente até falou lá dos textos, principalmente daqueles livros, né, que a gente falou aqui de Tobias e outros livros que trazem esse referendo aí para que as pessoas façam essa justificação pelas obras. É outro exemplo que a Igreja Romana aceita, que vai ensinar doutrinas fundamentadas na tradição e que vão contradizer aquilo que a gente tem como Bíblia Sagrada, ou os nossos 66 livros, né, que a gente tem aqui, e não os 72 que eles vão colocar lá mais livros, e aí isso é complexo, isso é muito sério. Isso aqui é muito sério, tá? Aí agora a gente vai para uma outra coisa, que é a autoridade das Escrituras e a razão, não é? Mas deixa eu voltar antes desse slide aqui. Tem aqui, ele pede para a gente ler aqui alguns versículos da palavra, né? Então eu vou ler aqui alguns versículos da palavra e eu quero ler com você aqui nesta manhã, nessa noite, nessa tarde, no momento que você estiver assistindo aí nosso curso, né? Dependendo do horário que você estiver assistindo. Então vamos lá, ele então pede aqui Mateus capítulo 1, versículo 25, Mateus 1, 25, abre aí a sua Bíblia comigo, por favor. Diz assim: mas não teve relação com ela enquanto ela não deu à luz um filho. Então observe que a Bíblia está falando, nós estamos falando aqui sobre essa questão da virgem, não é? Que se considerou virgem constante, que ela não, aqui o texto está dizendo que José, em Mateus capítulo 1, versículo 25, que José ele teve relações com Maria depois do nascimento de Jesus. Ele teve outros filhos com Maria. Então é um texto aqui, não é? Vamos ler Marcos capítulo 6,
versículo de número 3. Marcos 6, 3, não é? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Quem está falando isso é a própria palavra de Deus, é a Bíblia, gente, que está dizendo. Vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 13 e o versículo 14. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados, achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, filho de Tiago. Então aqui está se falando que Tiago aqui era o irmão de Jesus, tá certo? E aí a gente vai falar agora sobre essa questão aqui da doutrina da justificação pelas obras, que é esse segundo tópico aqui, ó, que está aqui o mouse passando, né? Vamos ler Romanos capítulo 3, versículo de número 28, Romanos capítulo 3, versículo 28, para que você entenda isso aqui com bastante propriedade. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. E Gálatas capítulo de número 2, isso aqui eu estou lendo que é para refutar essas outras ideias que a Igreja Católica tem passado, né? 2,16. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Aí hoje a gente tem outras denominações, outras igrejas, outras pessoas que estão dizendo lá que eu tenho que cumprir a lei, e a lei foi cumprida por Jesus Cristo. Hoje a gente vive no período da graça. Terceiro tópico aí da nossa revista. E se você, lembre-se, se você tiver alguma pergunta, faça aqui no chat ou então lá no nosso WhatsApp, que a gente vai estar respondendo as suas perguntas, tá bom? Sem nenhum problema. Então, com o advento do iluminismo, e aí esse movimento no século XVIII, porque a igreja ela trazia um peso muito grande sobre as pessoas. Então, com o advento do iluminismo, exerceu uma profunda influência sobre a interpretação da Bíblia, que as pessoas começaram agora a questionar a Bíblia, e aí começaram a dizer, porque a igreja manda isso, todo mundo cegamente, tal, e aí saiu dessa ideia de teocêntrica para a ideia que o homem está no centro, antropocêntrica, palavrinha bonita e gostosa de falar, antropocêntrica, ou seja, o homem no centro do universo e das ideias. É o que a gente está vivendo nos dias de hoje. A gente vai falar isso daqui a pouco, né? No final a gente vai estar falando sobre isso. Aí a gente tem aí fundamentos, por exemplo, racionalismo, de René Descartes, o empirismo, de John Locke e David Hume. A razão e o experimento passaram a ser a norma de veracidade sobre algo. Então, não é mais o que a Bíblia diz, mas é o que eu entendo e o que eu quero. E aí começou a trazer uma série de mudanças radicalíssimas na vida das pessoas. Viu? Isso é muito complexo, isso é muito sério. Então, olha só aqui, presta atenção. A gente tem eu até fiz questão de pegar esse gráfico aí, de razão e de fé, porque na verdade existe são dois caminhos completamente opostos. Isso é uma briga eterna, de tentar fazer com que a fé e a razão, tal, mas é complexo, porque aqui nós estamos falando de razão no sentido de ciência, nós estamos falando aqui de estudos científicos, e aí a gente vai ter essas dificuldades aí com as pessoas, por conta da ideia da fé, tá certo? Aí olha só, eu fiz aqui,
que as questões bíblicas, as questões teológicas, elas passaram a ser agora, procurar ser entendida pela razão e não pela fé. E não pela fé. E aí, o que aconteceu, não é? Vai surgir esse mito. As pessoas vão ter essa ideia do mito da fé cristã. E a partir de então, todo e qualquer relato ou ensino doutrinário que não se adaptasse à razão e sem comprovação de um raciocínio lógico, ele deveria ser descartado como palavra de Deus. E aí ele seria considerado mito. Seria considerado mito. E aí o que acontece aqui? Os milagres, as manifestações do poder de Deus, a doutrina essencial da fé cristã, tudo isso foi rejeitado. Por quê? Porque a Bíblia, ela passa a ser agora, ter como crivo não a fé, mas a razão. Está dando para compreender? Então, lá no século XVIII, com a chegada do iluminismo, eu mudo agora o foco. Se o foco antes era a palavra de Deus, tudo bem, a igreja trouxe muitas dificuldades, trouxe. A igreja falou muita coisa para as pessoas, por exemplo, gente morreu na Inquisição. Aí, isso é uma resposta daquilo que estava acontecendo, né? Então, se eu não cria conforme a igreja queria impor, a igreja católica queria impor, não é, essas questões aí. Então, se eu não cresce, eu ia morrer. As cruzadas, vamos libertar Jerusalém da mão lá dos impuros, não é? E vamos santificar tudo, milhares de pessoas morrendo, gente sendo queimada viva, não é? John Hus queimado vivo em praça pública, e tantas pessoas, Erasmo de Roterdã e tantas pessoas aí, uma confusão tenebrosa. Se você quiser depois se aprofundar, leia um pouco da história da igreja aí nesse período aí que você vai entender. E aí o que acontece? A igreja, que antes estava tudo centralizado na Bíblia, ela agora as pessoas vão dizer assim, não. Por exemplo, olha uma frase de Karl Marx. Karl Marx é aquele comunista, não é? que fundou aí a ideia do comunismo. Karl Marx, Friedrich Engels, e Karl Marx disse assim, a religião é o ópio do povo. As pessoas, igual hoje, as pessoas dizem assim, tá aí tudo, essa confusão, é só fazer festa. O povo gosta de pão e circo. É só dar comida para o povo que todo mundo esquece os problemas, ou então dar diversão e o povo vai se esquecer dessa situação. E como a gente tem visto que as pessoas, os nossos líderes e a politicagem toda tem feito esse tipo de comportamento. Então, tudo isso que a gente viu aqui, os milagres, a manifestação do poder de Deus, as doutrinas essenciais da fé cristã, tudo isso vai ser rejeitado. Tudo isso vai ser rejeitado. Por quê? Porque a Bíblia agora já não é mais nosso livro de regra, de fé e de prática. Não nosso. Estou falando lá atrás do que foi o iluminismo, né? E aí tudo isso aqui vai ser mito e o crivo agora para o entendimento aqui vai ser a razão. Se a razão conseguir compreender, ótimo. Por isso que vai surgir a alta crítica, que vai questionar uma série de coisas que a Bíblia nos ensina. Vai dizer que Jesus não multiplicou o pão, que na verdade o povo estava com o pão guardado debaixo da roupa, que o povo ficou com vergonha, que na hora que Jesus pegou só aqueles pãezinhos ali que partiu, cada um foi puxando seu pão, que Jesus não caminhou sobre as águas, que havia pedras e algas, muitas algas, que Jesus foi pisando naquelas algas ali, mas a Bíblia diz que o povo estava no meio do mar, na metade do mar. Que alga é essa que Jesus vinha caminhando? Então eles foram tentando tirar esta questão que a gente crê do milagre das manifestações do poder sobrenatural de Deus, meus queridos. Isso é muito sério. E aí, eu vou ler aqui antes desse tópico, né, 4, eu vou ler aqui então esse último parágrafo que a gente vai, para a gente passar para o quarto tópico que eu já tinha clicado aí, né? Então ele diz assim aqui no terceiro tópico, o último parágrafo. Quando a razão assume o posto de árbitro da verdade ou de supremo tribunal de recursos na interpretação das escrituras,
todo relato de milagres, é o que eu estou mostrando ali, ou seja, a cura de cegos e coxos, todas as manifestações extraordinárias do poder de Deus, como por exemplo a abertura do Mar Vermelho, Jesus andando sobre as águas, doutrinas essenciais da fé cristã, como a concepção virginal, a ressurreição de Jesus, que a gente vai ver já já, né? E o inferno, são rejeitados como palavra de Deus. Tudo isso vai ser rejeitado. Tudo isso vai ser rejeitado. E as pessoas agora vão querer viver de uma outra forma, de uma outra maneira. Então aí a gente vai agora para o quarto tópico, que é as escrituras como autoridade suprema. Suprema. Então quando Jesus estava debatendo lá com os fariseus, com os saduceus, com aqueles homens, não é? Jesus, ele traz aqui uma informação muito séria, porque Jesus reafirma a autoridade das Escrituras. Ele reafirma. E lá em Mateus 15 e Marcos 7, Jesus censura os religiosos, porque aqueles homens estavam colocando a tradição rabínica acima do mandamento de Deus. Estava acima. Vamos ler o texto? Primeiro texto lá, ó, Mateus capítulo 15, Mateus capítulo de número 15, versículo 3. Respondeu Jesus: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Olha, Marcos capítulo 7, versos 8 e 9. Jesus diz assim: vocês negligenciam o mandamento de Deus, se apegam às tradições dos homens. E disse-lhes: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecer às suas tradições. Então observe uma coisa, me veio aqui à mente. Essa ideia do iluminismo, isso não é coisa nova não. Isso já vem lá de trás. Os rabinos queriam que as pessoas eles interpretavam a lei sobre a sua ótica, e eles queriam muito que as pessoas utilizassem mais os seus ensinamentos do que as escrituras sagradas. E é isso que Jesus vai trazer, contrário a eles aqui. Olha o versículo 13, estou aqui em Marcos, então já vou para o versículo 13. Assim vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram, e fazem muitas coisas como essa. Então Jesus estava censurando esses homens. E aí, meus queridos, existe aqui essa questão, por exemplo, Jesus vai bater de frente com eles nessa questão do Corban. E eu vou explicar isso aqui para vocês. Eu até separei aqui algumas ideias, né, para a gente pensar sobre essa questão do Corban. Então, vamos lá. A palavra hebraica que está no Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 11. Vamos ler aqui, capítulo 7, 11. Jesus disse, né? Mas vocês afirmam que, se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é Corban, isto é, uma oferta dedicada a Deus. Eu vou explicar um pouquinho sobre essa ideia do Corban que aparece aqui no texto, né? Esta expressão hebraica, que está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 11, mas que não veio no lugar paralelo, no lugar paralelo de Mateus 15, sendo que significa oferta para o Senhor. E frequentemente ocorre o termo em Levítico, está lá em Levítico 2,4, no sentido de oblação. Literalmente, qualquer coisa levada a Deus como oferenda. E por essa causa, o que aconteceu aqui, pastor? Eu vou explicar para você. Tornou-se uma fórmula de dedicação a sagrados propósitos e um mero pretexto de escapar de obrigações. Então o filho, por exemplo, o pai, pensa comigo, naquela época não existia INSS, não existia aposentadoria, não existia nada dessas situações. Então, quando os pais chegavam em uma determinada idade, os filhos que tinham uma melhor posição financeira e estavam trabalhando, sustentariam seus pais. Só que muitos, para correr desta obrigatoriedade, vamos colocar assim, diziam que o dinheiro que eles tinham
era como uma oferta para o Senhor, que era o Corban. E aí eles anulavam o mandamento de honrar o pai e de honrar a mãe, tá certo? Sob pretexto de que eles estavam vivendo aí essa questão, então, desse Corban. Então eles anulavam essa ideia. E foi isso que Jesus está dizendo aqui. Na prática, então aqui na revistinha diz assim, olha, para liberar filhos avarentos de sua obrigação de cuidar de seus pais na velhice, os rabinos criavam a lei do Corban. Na prática do Corban, um homem poderia declarar que, ao morrer, olha que coisa, todo o seu dinheiro iria para o tesouro do templo, e uma vez que o dinheiro pertencia a Deus, já não lhe cabia a responsabilidade de sustento dos pais idosos. Então eles usavam esse tipo de coisa para ludibriar e para enganar as pessoas e fazer então o que eles bem quisessem e tomassem como ideia, como princípio. Então o que acontece? Jesus ele usou as escrituras para questionar estes homens, esses rabinos. Então quando Jesus ensinava, ele sempre usou as escrituras como autoridade suprema e como normativa para combater os religiosos da sua época, aqueles homens que queriam ensinar certas coisas. Lembra daquela passagem que Jesus diz assim, olha, vocês ensinam coisas que nem vocês mesmos têm capacidade de ir à frente, de levar isso à frente. Vocês ensinam coisas que nem vocês mesmos conseguem ir à frente. Pensa comigo, que coisa tremenda, que coisa séria isso, não é? Aí, o apóstolo Paulo, queridos, mas vamos voltar aqui, né? Mateus 22, de 23 a 33, Jesus refuta a argumentação deles com a própria Torá que eles reconheciam possuir autoridade. Se você for lá, Jesus vai dizer, vai negar tudo isso, né? Eles entendiam que a Torá era o único texto canônico. E aí Jesus pega o próprio texto que eles estavam reconhecendo como canônico, que era a Torá, não é? E eles então, Jesus vai dizer, refutar os ensinos deles acerca da ressurreição dos mortos, citando a interpretação do texto da Torá lá de Êxodo, capítulo 3, verso 6, que eles reconheciam possuir autoridade. Então Jesus vai lá e confronta aqueles homens com o próprio texto que eles mesmos estavam tentando interpretar de uma maneira diferente. Aí o apóstolo Paulo, como eu estava falando antes, quando ele escreve aos Coríntios, Paulo combateu outra doutrina falsa, em especial que ele usou também as escrituras como Supremo Tribunal de Recurso. Então a escritura sagrada. Vamos ver o texto? Vamos para o texto? O texto é muito interessante, não é? Por que eu estou falando isso? Porque lá em Corinto, eles viviam com a filosofia grega. Era a filosofia daquele tempo lá, era a filosofia grega. E essa matéria, eles diziam que a nossa matéria, a carne humana, era essencialmente má e o espírito é que era essencialmente bom. E aí o apóstolo Paulo vai condenar essa ideia deles, porque eles negavam a ressurreição dos mortos. Vamos lá? Vamos no texto? 1 Coríntios, capítulo 15, no verso 12. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Então, olha só. O apóstolo eles estavam negando a ressurreição dentro da igreja, lá de Corinto. E, consequentemente, eles estavam negando a própria ressurreição de Jesus. Versículo 13 e depois o 16. Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E no versículo 16 o apóstolo Paulo vai dizer assim, pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. Então observe como isso é sério. A gente tem que ter a palavra como inerrante, a palavra como seriedade, a palavra é aquilo que vai vir ao nosso coração. E quando eu entendo esta palavra, e eu compreendo esta palavra, e eu vivo esta palavra, eu vou refutar estes ensinamentos. Como o Corban, que estava errado lá, que os caras queriam
burlar a lei, como Paulo está ensinando aqui nesse texto, né? Mostrando aqui que as pessoas estavam negando essa ressurreição de Jesus. Se negavam a ressurreição, estavam negando a ressurreição do próprio Senhor Jesus Cristo, né? E aí, meus queridos, olha que texto interessante. Antes de tudo, o apóstolo Paulo está falando aqui, não é? A igreja, ele disse assim, refutando essa falsa doutrina: antes de tudo vos entreguei o que eu também recebi. Paulo usou essa expressão algumas vezes, né? Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Observe que Paulo vai frisar as Escrituras aqui nesse texto duas vezes, porque esta nossa expectativa sobre a ressurreição é de fundamental importância, é coisa séria, porque se Cristo não ressuscitou, como o próprio apóstolo Paulo vai dizer aqui nesse texto, a nossa fé é vã. Porque se eu não creio que Cristo ressuscitou, automaticamente eu estou com uma fé morta, uma fé vã. E a gente termina esse tópico número 4 aqui dizendo que, por conseguinte, a igreja não tem autoridade equivalente à Escritura. Você está entendendo? Está entendendo por que a igreja católica ela traz uma ideia de que ela, como ditames, quando a tradição e a razão estiverem em conflito com as Escrituras, a autoridade suprema e normativa sempre vai ser as Escrituras sagradas, sempre, porque a Bíblia é o supremo tribunal de recursos. Guarde isso, grave isso, eu grifei bem grande aí para você entender que a Bíblia, ela é o nosso supremo tribunal de recursos e não tem outra alternativa para nós. Amém? Vamos à nossa teologia do cotidiano, vamos finalizar aqui com as nossas ideias, não é? Com a teologia do cotidiano. Primeiro, nós vivemos num mundo onde tudo é relativo. Foi o que eu estava falando acerca da questão do iluminismo há pouco tempo, né? Sendo inaceitável a ideia de um padrão normativo de verdade. Porque hoje, o que é verdade hoje pode ser contestado amanhã. Depende de um ponto de vista. Então, o meu ponto de vista pode ser questionado por outra pessoa. Então, o que é verdade para mim pode ser mentira para outro, e o que é mentira para outro pode ser verdade para mim. Está entendendo como ficou complexa a situação? Então eu tenho que basear os meus princípios aonde? Na palavra. Eu tenho que basear os meus princípios naquilo que a palavra de Deus está dizendo. Nesse contexto, nós precisamos reafirmar a doutrina da autoridade das Escrituras. Então eu grifei aí, ó. A autoridade, a Bíblia, é inegociável. É a inegociável verdade absoluta de Deus. As palavras de Deus são o padrão definitivo da verdade. As palavras de Deus. Que coisa maravilhosa, tremenda. Ou cremos na palavra ou não cremos. Tópico B. A Escritura não precisa apelar a nenhuma autoridade fora dela para ser comprovada como palavra de Deus. Esse negócio de você comprovar que fulano disse, Beltrano não disse, que a ciência está comprovando. A palavra é a palavra de Deus. A razão humana, nem tampouco a verdade científica, deve ser vista como autoridade superior à Bíblia. Porque a Bíblia é o Supremo Tribunal de Recursos. Isso aqui é fundamental. É prático. É a palavra de Deus em questionamento para nós. Em terceiro lugar, a importância da tradição deve ser reconhecida. Claro, eu preciso reconhecer a tradição, até porque homens de Deus viveram isso, né? E várias doutrinas fundamentais da fé cristã foram definidas depois de muito debate, de muita discussão, lá nos concílios mesmo, sobre trindade, divindade de Cristo. Mas esse concílio, ou esta palavra da igreja, não é autoridade acima da Bíblia. A tradição jamais deve estar acima da autoridade, nem mesmo em semelhança com as Escrituras. Então, por mais que homens de Deus estiveram juntos e fizeram lá determinadas coisas, isso não vai trazer informações acima daquilo que eu creio que está escrito na palavra de Deus, e ela é, sem dúvida, a minha regra de fé
e a minha regra de prática. E por último, em alguns meios evangélicos, preste atenção nisso, experiências pessoais e algumas novas revelações têm assumido destaques ou mesmo suplantado a autoridade do texto bíblico. Então precisamos repudiar tais coisas, reafirmando a autoridade inquestionável e incomparável das Escrituras. E sabe, queridos, eu fico assim, tremendamente feliz com Deus, sabe por quê? Porque na nossa, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é inquestionável. E Deus, através do seu Espírito, trouxe a nós, quanto igreja, estudarmos exatamente nesse momento tão sério, tão difícil que a gente está vivendo. Um momento tão questionável de tantas coisas, né? Essa luta que a gente está vivendo aí por conta de todas essas situações. Então, Deus nos trouxe a estudarmos da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, como fundamento para o nosso coração. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus nos proteja. Se cuidem, esteja aí lendo a palavra, revejam todo o material. Nós estamos na aula 6, terminamos hoje. Reveja todo o material. Você tem um livrinho, estude novamente, vamos captando a mensagem salvadora de Jesus Cristo, a infalível palavra de Deus em nossos corações, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, fiquem com Deus e até a próxima semana com a nossa aula, em nome de Jesus. Um beijo no seu coração, fiquem com Deus, tchau, tchau!